Olá, senhoras e senhores, muito prazer, eu sou Valdir Veríssimo, você está em mais um vídeo do canal VDP NBA e nesse vídeo de hoje vou fazer uma análise pós o jogo único na rodada de ontem, quinta-feira, e projetar essa rodada de sexta-feira, feriado aqui no Brasil. Então, com muitos jogos, teremos 12 jogos na rodada de hoje, vou projetar, ver quais deles tem ou não tem valor para que a gente possa fazer aí uma entrada dentro desse mercado de apostas esportivas. Antes disso, gostaria de pedir a sua ajuda para continuar crescendo aqui no YouTube. A forma de você fazer isso é muito simples: se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que assim você estará me ajudando e muito e não perderá nenhuma das novidades aqui do canal. Jogo de ontem então, Utah Jazz contra Dallas Mavericks. Esse jogo aconteceu em Utah, em Salt Lake City, com vitória do Utah Jazz por 115 contra 113. Esse jogo chegou a ficar 113-113 com uma bola de 3 do Klay Thompson, mas na minha opinião com uma falha defensiva de Luka Doncic, que estava de costa para o seu marcador, nem viu o seu marcador receber a bola. Acabou esse jogo a 115 contra 113 com uma chance ainda numa bola de 3 do Kyrie Irving, que acabou desperdiçando. Boa vitória do Utah Jazz, um bom jogo com bons destaques também, destacando a coletividade do time de Utah, com Joe Collins anotando 28 pontos, 9 rebotes e 3 assistências, Colin Sexton com 16 pontos, 5 rebotes e 3 assistências, Kenyon George com 14 pontos e 6 assistências, Kyle Filipovski com 14 pontos, 7 rebotes e 2 assistências, e Larry McCain com 13 pontos, 5 rebotes e 2 assistências. Então tivemos aí 5 jogadores de Utah Jazz com 10 pontos ou mais. Já para o time de Dallas também tivemos boas atuações, 5 jogadores com 10 pontos ou mais. O cestinha da partida, o cestinha do time do Dallas, Luka Doncic com 37 pontos, 7 rebotes e 9 assistências, Neji Marshall com 19 pontos, 2 rebotes e 4 assistências, Klay Thompson, 17 pontos, 3 rebotes e 2 assistências, Quentin Grimes com 15 pontos, 4 rebotes e 5 assistências, e Daniel Gafford com 10 pontos e 5 rebotes. Foram os destaques para o time visitante. Então, boa vitória do time do Utah Jazz com 115 contra 113. Rodada de hoje então, com início às 21 horas, Indiana Pacers contra Miami Heat. Na minha opinião, bastante valor para ficar contra o Indiana Pacers a 1.6. Lembrando que o Miami Heat ainda vem com aquele projeto igual na temporada passada, rodando seus titulares, tentando colocar seus titulares apenas ali nos playoffs, caso consiga esse tal feito. Então, temos aí mesmo assim muito valor para Indiana Pacers, que ainda é um time que vem em ascensão. A sua principal estrela, que foi destaque da temporada passada, Tyrese Haliburton, vem jogando mal, na minha opinião, com atuações bem modestas. Então acredito que são dois times que se equivalem, mesmo com toda a rotação do time do Miami Heat. Posso estar buscando então ficar contra o Indiana Pacers, lembrando que esse jogo acontece em Indianápolis. Orlando Magic contra Philadelphia 76ers. Orlando Magic jogando em casa, na Flórida, vai enfrentar os 76ers com bastante desfalques, bastante rotação de elenco. Sendo assim, então, valor para esse lei Philadelphia 76ers a 2.18. Toronto Raptors contra Detroit Pistons. O Detroit Pistons, que nas últimas temporadas tem sido um dos piores times da competição, vai enfrentar o Toronto Raptors, que também não é um dos melhores, mas tem um bom time, tem bons jogadores, vai jogar em casa. Então esse fator casa pode pesar, fazendo que tenha valor também para esse lei Detroit Pistons a 1.94. Atlanta Hawks contra o Washington Wizards às 21h30. Como era de se esperar, favoritismo imenso aí para o time do Atlanta Hawks. O valor apareceu para o Washington Wizards, na minha opinião bem provável. Então esse jogo aí acaba não tendo valor, assim como não tem valor também Cleveland Cavaliers contra Chicago Bulls, a não ser que saia a primeira derrota do Cleveland Cavaliers. É verdade que enfrentaram o Chicago, jogando lá em Chicago, venceram a partida, continuam invictos, vai agora enfrentar o Chicago Bulls jogando em Cleveland, onde é muito forte, onde tem tradicionalmente, historicamente, o apoio da sua torcida. Sendo assim, então, caso saia a vitória do Cleveland Cavaliers, que na minha opinião está para sair a qualquer momento, estamos mais perto de ver a próxima derrota do Cleveland do que a próxima vitória. Então é uma questão aí de um método que chama Martingale. Caso você queira fazer, caso você queira saber o que é, procure aí, você vai entender o porquê que esse método Martingale se encaixa nesse contexto de jogo, nesse contexto de time, que é a invencibilidade do Cleveland Cavaliers. Mas trazendo então para a probabilidade disso acontecer, é claro que apareceu muito valor para Chicago Bulls vencer a partida, mas na minha opinião, não vou dizer improvável, afinal acho que isso vai acontecer. Algum desses times vai uma hora vencer o Cleveland Cavaliers. Pode ser hoje, mas questão
de risco versus recompensa, eu vou acabar ficando de fora. New York Knicks contra Brooklyn Nets, também o mesmo cenário, muito valor para o time da casa contra muito valor para o time visitante, contra uma odd amassada do time da casa, fazendo com que não tenha valor. Afinal, eu acho que o New York Knicks é sim muito mais time do que o Brooklyn Nets nesse atual momento e há de confirmar o seu favoritismo. San Antonio Spurs contra Los Angeles Lakers, muito valor para ficar contra San Antonio Spurs a 2,48, lembrando que o Lakers vai jogar fora de casa, mas temos aí praticamente todos os titulares do Lakers à disposição, vai partir mesmo de uma decisão técnica ou tática para que os titulares do Los Angeles Lakers não entrem em quadra hoje. Nesse caso, então, bastante valor para San Antonio Spurs a 2,48. Lembrando que tivemos na última rodada, não a de ontem, na rodada de quarta-feira, Victor Wembanyama jogando muito, fazendo uma pontuação altíssima. Então, provavelmente ele virá para o jogo hoje, também com esse mesmo desempenho, com essa mesma vontade. Às 22 horas, Houston Rockets contra Los Angeles Clippers, muito valor para ficar contra os Rockets a 1,60, lembrando que esse jogo acontece no Texas, e o Los Angeles Clippers ainda é um time que sofre com muitos desfalques, mas tem sim time para fazer frente contra o Houston Rockets e endurecer a partida, fazendo com que esse lay Houston Rockets a 1,60 esteja até um pouco mal precificado, na minha opinião. Então posso estar buscando esse lay Houston Rockets a favor aí do Los Angeles Clippers a 2,66 também, que tem um valor legal de mercado. New Orleans Pelicans contra Denver Nuggets, apareceu o valor para a lei Denver Nuggets a 1,52, esse jogo acontece em New Orleans que tem sim um bom time, mas vai enfrentar aí também um dos maiores times e um dos melhores times dessa temporada passada, da temporada em que foi campeão, mas que vem sofrendo aí por não conseguir fechar os seus jogos, não conseguir fazer bons jogos. É verdade que vem mudando um pouco essa situação nos últimos 5 jogos, então por isso acho que o time do Denver Nuggets há de vencer a sua partida, mas faz sim ter um valorzinho ali para esse lay Denver Nuggets a 1,52, lembrando que nesse caso precisaríamos de uma vitória do New Orleans Pelicans. OKC contra Phoenix Suns, não poderia ser diferente, esse jogo acontece em Oklahoma, então bastante favoritismo para o time do OKC, que ainda está sem Chet Holmgren, mas Shai Gilgeous-Alexander já entra na briga para ser o MVP dessa temporada, já se discute muito isso na imprensa americana, então com certeza mais um jogaço aí para o Shai, que vai enfrentar o Phoenix Suns de Devin Booker e ainda, se eu não me engano, com desfalque de Kevin Durant. Sendo assim, então, valor ficou para o Phoenix Suns, mas na minha opinião bem improvável, acho que o OKC há de confirmar o seu favoritismo hoje em casa. Golden State Warriors contra Memphis Grizzlies, não poderia ser diferente, favoritismo para o time de São Francisco contra o time do Grizzlies aí sem Ja Morant ainda. Teremos Jerry Jackson Jr. com certeza sendo protagonista mais uma vez para o time do Memphis Grizzlies, mas acho que não será capaz e o suficiente para parar o Golden State Warriors, que vem também aí numa pegada muito boa de jogos e muito boa de vitórias. Sacramento Kings contra Minnesota Timberwolves, na minha opinião, esse é o jogo que mais tem desregulagem nas odds, que está mais mal precificado pelos oddmakers da casa de aposta na qual eu opero, então teremos muito valor para a lei Minnesota Timberwolves a 1,86, ou então essa vitória do Kings a 2,16. Eu particularmente, por questão de métodos e questão de ficar mais confortável, principalmente trabalhando com futebol, estarei buscando esse lei Minnesota a 1,86, no reencontro aí de Karl Anthony Towns contra o seu antigo time. E também Julius Randle contra o seu antigo time. No mais, é isso, finalizada a rodada então. Quero desejar a todos aí um bom feriado, um bom final de semana. Volto amanhã com um vídeo analisando essa rodada de sexta e projetando a rodada de sábado. No mais, meu muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo.